Oi, tudo bom? Voltando aqui a falar um pouquinho mais sobre projeto sustentável, hoje vamos falar um pouquinho sobre o MIT Nano, que é um laboratório de pesquisa feito pela MIT para poder desenvolver projetos de excelência, né? E ao mesmo tempo conseguir construir uma edificação sustentável num prédio próximo de prédios mais antigos, né? A gente consegue ver aqui a grande alameda do MIT e a cúpula ao fundo, com o prédio um pouco mais antigo à esquerda e o novo laboratório à direita. Um laboratório de pesquisa, ele principalmente um laboratório onde você faça todo tipo de pesquisa, né? Uma coisa interessante nesse laboratório é que quando ele foi concebido e construído, né? Ele foi feito para poder, ao mesmo tempo, criar a cura do câncer, construir equipamentos sustentáveis e, e outros tipos de pesquisas também, todos voltados para a própria universidade, né? Para todas as áreas de abrangência da universidade. Ou seja, existem vários tipos diferentes de pesquisa. Então, uma coisa interessante nesse projeto é que, além dos equipamentos sustentáveis que ele possui para que se possa chegar ao seu objetivo, ele também possui maneiras e ferramentas para poder, ao longo do tempo, né, ao longo da sua vida útil, ele ficar mais ter mais efetividade nas suas ações. Meu nome é Roberto Lucas Júnior, eu sou professor do curso de Projetos de Arquitetura Sustentável e vamos ver um pouquinho mais sobre algumas obras sustentáveis premiadas. Essa também, como da anterior que eu falei, da Ryerson University no Canadá, essa construção também foi premiada pela American Institute of Architects no ano de 2021 como um dos projetos mais sustentáveis do mundo. Saindo lá do Canadá, né, da Ryerson University, agora chegando em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos, onde está localizada o laboratório do MIT Nano. Ele está localizado dentro do campus universitário, próximo da área, para que se possa ver a importância dele, né? Ele está próximo da área mais conhecida e da área mais antiga da universidade, principalmente ali na frente, do lado da grande cúpula, né? da universidade. Como a gente pode ver, ele está completamente integrado na paisagem, né? Ele dá para ver que é um prédio moderno, mas ele não possui características, ou seja, formas muito distantes dos edifícios ao lado, né? A gente consegue ver ele nessa imagem, né, nesse vídeo, do lado da cúpula e com alguns equipamentos de refrigeração na sua cobertura. E o seu formato, isso que eu estou querendo apontar, ele não é tão diferente do formato dos edifícios anteriores, mas a concepção dos materiais, a sua textura, a sua cor, a quantidade de vidro é diferente. Então, no formato, ele acabou se adequando à área que ele possuía e possui um volume parecido com os prédios ao lado, mas em relação aos equipamentos, materiais e utilização, ele é completamente diferente. Ele está dentro da categoria dos projetos sustentáveis. A concepção, como eu falei anteriormente, dá para ver novamente ele ali à direita, né, um pouco atrás, com essas janelas mais esverdeadas. Ele possui formato parecido e gabarito parecido com os prédios ao lado, mas uma característica completamente diferente. Ele permite grande parte da energia da iluminação natural entrando nele. Ele tem uma ventilação preparada para poder fazer o condicionamento economizando bastante energia. Ele tem grandes pavimentos livres, justamente para que ele possa se adaptar à pesquisa que está sendo feita, ou seja, ele não possui muitas paredes internas, o que pode limitar salas para poder fazer pesquisas. Não.
a área que é definida dentro dele é de acordo com a pesquisa que está sendo feita. Ele possui um pé direito alto, justamente para poder passar essas instalações e poder se adaptar melhor às utilizações, às pesquisas que serão feitas. O material utilizado é material que ele possa existir por mais tempo, ou seja, ao mesmo tempo que ele está sendo feito hoje, ele já é pensado para 50, 100 anos na frente, ou seja, para se transformar. Como existe uma grande velocidade na quantidade, no modo de pesquisa que é feito hoje em dia, né? Esse é um prédio que ele é feito para se adaptar às necessidades e que ele tenha e que ele possa ser utilizado por muito e muito, muito tempo. Por isso que ele tem pé direito alto, ele tem materiais no piso mais resistentes, ele tem grandes áreas abertas que são moldadas de acordo com a pesquisa que está sendo realizada. Ele possui um grande número de instalações elétricas, hidráulicas, para poder se adaptar à necessidade. Então ele é feito não pensando na pesquisa que está sendo feita agora, mas também na pesquisa que vai ser feita no futuro. Como a gente pode observar, é um prédio moderno, com materiais modernos, grandes paredes de vidro, e que não parece um laboratório de pesquisa. Geralmente, quando a gente vai projetar e vai fazer um laboratório de pesquisa, o que a gente menos quer é a iluminação interna. Né? O que mais a gente faz é minimizar a quantidade de iluminação entrando no prédio e aumentar o número de paredes justamente por causa da inserção das instalações. Nesse caso, é um prédio que permite que essa iluminação entre e que mais na frente, nas imagens, vão mostrar que ele possui grandes áreas abertas internas, onde as instalações necessárias, como água e elétrica, e dados principalmente, hoje em dia dados é importantíssimo nas pesquisas, passam no piso ou passam no teto. Então não há necessidade de ter grandes paredes passando essas instalações. Essas instalações podem vir por cima. Esse prédio ele foi concluído em 2018, ele possui 20.067 metros quadrados de área e ele foi projetado pelo escritório HGA. Novamente, né, como do prédio anterior que eu falei no vídeo anterior, ele foi premiado em 2019 pelo American Institute of Architects, como um dos projetos mais sustentáveis daquele ano, mas ele é de 2018. Ou seja, em 2021, né, quando ele recebeu a premiação, é que ele já estava no ponto onde os seus equipamentos já estavam sendo utilizados, onde pôde se fazer essa interação dos equipamentos que foram aplicados e o quanto sustentáveis realmente eles eram. Não adianta na hora de... uma coisa que eu falo muito no curso, né, em relação ao projeto sustentável, não adianta eu elaborar meu projeto, falar que eu quero economizar água, falar que eu vou economizar energia, falar que eu vou fazer o tratamento de esgoto, e que na hora que ele entre, ele não faça nada disso. Ou seja, a finalidade ela tem que estar de acordo com o projeto. Né? Por isso que até o nome do curso é projeto. Né? A gente começa com um projeto para poder chegar àquela realidade. Então, esse projeto de 2018, concluído em 2018, em 2021, que a sua aferição quanto à sustentabilidade foi verificada e foi aceito. Né? Então, dá para ver também, falando um pouquinho da parte externa também, né? É uma área com uma arborização, uma área ampla, onde não tem acesso de veículos, mas tem acesso para pedestres, ou seja, confortável. A rampa que tem aqui na entrada do prédio é uma rampa pouco inclinada, porque aí você poderia até pensar assim, por que tem essa rampa, né? Não poderia ser uma área completamente reta? Uma das coisas interessantes desse prédio é que, quando a gente viu anteriormente no mapa, aproximando o mapa, né, na localidade dele, em Cambridge, ele está muito próximo do rio. E esse prédio está dentro de um programa da universidade contra a redução de alagamentos. É um rio que, em determinada época do ano, em determinada quantidade de chuva, ele acaba enchendo. Então, o prédio ele foi projetado também para evitar que essa ação da natureza, a ação do ambiente, interfira na operação da edificação. Então, não é completamente reto.
ele tem pequenas inclinações, que também não é uma inclinação muito grande, né? Pequenas inclinações onde se adapta bem a topografia, ao mesmo tempo que existem outros equipamentos de drenagem que conseguem desviar essas águas quando vierem com excesso, né? Essa daqui é uma imagem interna da edificação, é aquilo que eu falei, né? Dá para ver aqui pela direita que as paredes são efêmeras, ou seja, são paredes que podem ser mudadas de lugar, aumentadas, retiradas. Essa parte dessa edificação ela é mais os pilares, as instalações em cima e instalações vindo de baixo também. Ou seja, quando há necessidade de utilizar alguma coisa diferente, se puxa a instalação vindo de cima pelos pilares, como a gente consegue ver, ou até por debaixo. Então, e o pé direito alto, né? Dá para ver aí em cima que a gente tem tubulação de água, tubulação de gases, parte elétrica, ou seja, eletrocalhas, eletrodutos, existe tudo aqui em cima, nessa rápida observação, além do uniforme das pessoas que estão utilizando, dá para ver que é alguma pesquisa voltada para algo que não pode ter contaminação, né? Eu poderia até falar que é alguma coisa química, mas quando também se faz satélites ou outro tipo de equipamentos que acabam saindo da atmosfera, você também tem que utilizar esse tipo de roupa para que não tenha nenhum tipo de interferência no projeto. Então, dá para se ver que essa área, essas dimensões e essa concepção, essas instalações, elas se adaptam ao projeto sendo feito. Ou seja, a intenção é que esse centro de pesquisa, que de todas as iniciativas em relação à pesquisa científica, é a maior que o MIT fez em toda a sua história, esse centro de pesquisa se adapta ao projeto, ou seja, ele foi concebido para que ele não fique subutilizado, que em determinado ponto o pé direito dele, ou seja, a altura de piso até o teto, não seja de um tamanho que inviabilize pesquisa, que ele tenha muitas paredes internas que inviabilizam certos tipos de trabalhos, que ele não tenha todas as instalações necessárias para se fazer algum outro tipo de ensaio. Então ele tem tudo e ele tem as suas características físicas internas também ajudam nisso. Um dos desafios do projeto, como eu falei anteriormente, é a mudança programática dele, né? Ao longo de 50, 100 anos de vida da edificação. Então essa edificação ela existe hoje, mas ela está se pensando daqui a 100 anos. Então ela é uma edificação que se adapta às mudanças. As mudanças, inclusive, no escopo das pesquisas. Então, esse prédio ele foi feito para que, ao longo de todos esses 100 anos que ele foi projetado, ele consiga se adaptar às necessidades dos pesquisadores. Nessa outra imagem aqui, uma coisa interessante é a Grande Alameda, como eu já tinha mostrado anteriormente, extremamente arborizada e boa para a trafegabilidade das pessoas, né? E a quantidade de vídeos, a quantidade de coisas que a gente consegue ver lá dentro. Ou seja, se não se diz que isso daqui é um centro de pesquisa, a gente não entende ele como centro de pesquisa. E essa quantidade de vida, essa quantidade de observação que a gente tem de fora para dentro e certamente de dentro para fora, isso faz parte da pesquisa. Duas coisas foram observadas pelos projetistas, né? Na concepção do projeto. Você conseguir iluminar o máximo possível a parte interna, né? E ao mesmo tempo você ter uma integração interna com a área externa. Ou seja, essa alameda ela não é arborizada por ser apenas arborizada e pensando só nas pessoas que estão lá de fora. Também pensando nas pessoas lá de dentro. É como se eu estivesse dentro de uma área interna, mas tendo um contato, mesmo que através do vidro, de uma natureza ali na minha proximidade. Ou seja, tendo uma integração mais aproximada do meio ambiente, né? Então, o planejamento modular e as alturas generosas de piso a piso, como eu falei anteriormente, né, antecipam e facilitam as mudanças de ajuste ao longo do tempo. Como é um centro de pesquisa pensando em 50, 100 anos, isso é essencial. E as escolhas de materiais duráveis, como revestimento de pedra, foram baseadas no custo-benefício e no ciclo de vida do custo de manutenção reduzido. Então, o piso é feito com materiais voltados para pedra, materiais feitos de pedra. Para quê?
para diminuir a quantidade de manutenção. Se por acaso coloca um material como madeira, outro, ou plástico, ou outro tipo de material que em pouco tempo ele acaba se desgastando mais, tem que ser feita a manutenção. Então, o material utilizado também foi pensado no mínimo possível de manutenção e no maior tempo de vida útil da própria edificação. Então, projetar para adaptabilidade é imperativo em uma instalação de pesquisa científica, ainda mais uma instalação de pesquisa feita no MIT. Ou seja, é imperativo e importantíssimo, né? Devido a todas as pesquisas de pontos que já são feitas lá, e devido às rápidas mudanças da pesquisa, né? Instrumentação e a natureza desconhecida da pesquisa dos futuros projetos científicos. Imagina daqui a 100 anos. Como foi um prédio pensando também daqui a 100 anos, não se dá para imaginar o tipo de pesquisa que vai ser feita no futuro. Dando um exemplo, né? Por exemplo, meu pai estudou na PUC, na década de 70, ciência da computação. E ele me dizia que lá tinha computadores que ocupavam 3 pavimentos, né? Nesse caso, hoje em dia, a gente não tem computadores. Os computadores, na época que ele ia estudando, na década de 70, de ciência da computação, ocupavam 3 pavimentos. Hoje em dia, a gente consegue, certamente, na palma da nossa mão, a mesma capacidade que aquele computador tinha. Então, é o caminho inverso, né? Ou seja, eu precisar de uma área muito grande, hoje eu preciso de uma área muito menor. Mas vamos fazer o caminho que o MIT pensou. Imagina a quantidade de equipamentos que são necessários para se descobrir uma vacina, né? Antigamente, você tinha vários equipamentos. Existiam vários equipamentos, mas não a quantidade que tem hoje. Agora, imagina daqui a 100 anos. Dando um outro exemplo, né? Certo ano eu fiz um trabalho na Fiocruz, e o que mais me assustava é alguns prédios que eu tinha que entrar onde tinha aquele recipiente de vidro, onde tinha a luva e a pessoa ficava de um lado e tratando dos equipamentos do outro lado. E aquilo ali já era assustador para você observar uma pessoa toda paramentada, né, com roupa de proteção no corpo dela toda, ainda utilizando uma luva de um lado de um compartimento, do outro lado o vidro, e ela mexendo com aqueles equipamentos do outro lado. Isso já é assustador, e assustador também o tamanho que precisava para aquilo ali acontecer. Então você precisava de uma área muito maior para isso poder ser utilizado. Ou seja, daqui a 100 anos não se sabe que tipo de pesquisa vai ser feita. Não se sabe, no exemplo do computador, se vai ser uma área menor, ou no exemplo da construção, da invenção de vacinas, se vai precisar de uma área maior. Sabe-se que vai precisar de uma área. Então, hoje, o MIT Nano foi projetado para isso. Então, as instalações de pesquisa usam muito mais energia do que qualquer outro tipo de construção. Pelas imagens a gente já consegue ver, né? Existem equipamentos para iluminação, equipamentos para ventilação, sucção, ligar equipamentos. Então, uma parte também grande do gás de energia é a parte de ventilação, né? Se você está dentro de um centro de pesquisa que você tem que ter áreas extremamente isoladas, você tem que chegar no conceito de sala limpa, né? Então, a manutenção de ambiente de sala limpa, sem partículas, requer filtragem de ar, estabilidade de temperatura, controle de umidade e uma ventilação extraordinária. Isso tudo gasta energia. Então, o prédio ele foi concebido também para, além de garantir essas funções, também economizar energia, né? A gente não consegue economizar 100% de energia, mas pelo menos 50% da energia dá para se conservar com isso. E uma coisa interessante é o seguinte, imagina, dando o exemplo de uma casa, você vai colocar placas fotovoltaicas na sua casa, ótimo. Você vai precisar colocar, por exemplo, 7 placas fotovoltaicas. 7 não, vou aumentar. 12 placas fotovoltaicas na sua casa. Só que, antes de você colocar suas placas fotovoltaicas, poder gerar energia, porque quando foi feita o estudo, você precisava dessa quantidade de placas e os equipamentos, o conversor, para poder gerar essa energia que você está gastando mensalmente,
Você, antes de terminar o seu projeto e fazer a instalação, você decide pegar todos os chuveiros elétricos da sua casa e substituir por chuveiros com aquecimento solar. Ou seja, você tinha três chuveiros dentro da sua casa, que eram chuveiros elétricos, que gastam muita energia, e você os substituiu por chuveiros com boilers sobre o telhado e placas solares para poder aquecer a água. O que acontece? Fazendo uma comparação meio que rápida, em vez das 12 placas, você não vai precisar mais agora de 12, você vai conseguir gerar com 9, com 8. Você conseguir diminuir o número de placas. Por quê? Você não precisa gerar aquele total de energia. Por que eu estou falando isso em relação a emite dano? A questão da iluminação natural ajuda nisso. Quando você consegue fazer um laboratório nas áreas de convívio, nas áreas de pesquisa, ter mais iluminação natural e menos iluminação artificial, você consegue diminuir um pouquinho o gasto de energia com uma área e consegue concentrar esse gasto de energia em outras áreas, como, por exemplo, nessa ventilação que eu acabei de falar. Então, foi definido um ponto ideal, né, um objetivo, né, para otimizar o desempenho e minimizar o uso de energia, onde, no geral, o emite nano, né, alcança uma economia de 51% na energia e redução de 50% na emissão de gases de efeito estufa, que para um centro de pesquisa é ótimo, você conseguir diminuir 50%. Porque esse ambiente de sala limpa, como eu mostrei anteriormente, requer muita energia. E uma coisa que a gente consegue ver nessa imagem, nesses laboratórios, a quantidade de janelas que tem aqui na esquerda. Olha só, isso é um laboratório de pesquisa onde, pela janela, há a possibilidade de entrada de iluminação. Então isso ajuda também muito nessa redução e nessa integração, né, do laboratório com a área externa, como eu mostrei anteriormente. Então, o bem-estar dos ocupantes é promovido através do conforto térmico, ou seja, através da ventilação, do condicionamento de ar, do visual, onde você tem um ambiente que não parece um laboratório, né? E observando essas duas imagens, a gente não observa como laboratório, e você também consegue ter uma integração com a área externa, justamente pela essa quantidade de vidros. É uma coisa que aconteceu também, como eu falei anteriormente, da Ryerson University, que fica no Canadá. É um prédio numa localidade onde não há uma incidência muito grande do sol. Claro que existem épocas do ano onde tem muito calor, mas na maior parte do tempo não acontece isso. Então há essa possibilidade de colocar mais vidros, né? E aproveitar mais a luz do que o calor, né? Visual, o auditivo e físico e psicológico. Então você consegue, como também, voltando um pouquinho na outra apresentação, né? Você consegue fazer com que o usuário tenha total acesso à edificação e que a edificação o agrade. Não seja uma edificação que o oprima, não seja uma edificação que ele passa ali várias horas fazendo uma pesquisa, não sabe como é que está o tempo, se está chovendo, se não está chovendo, se tem sol, se não tem sol, que ele consiga uma integração com as outras pessoas, que tem áreas grandes de convívio, áreas para integração, áreas para pesquisa, áreas para troca de informação. Então é um laboratório moderno. Por isso que ele é um laboratório para daqui a 100 anos. Não é mais aquele laboratório que tinham várias instalações, pé direito baixo, escuro, isolado. Não, é um laboratório que está pensando daqui a 100 anos. E todos os equipamentos sustentáveis, como geração de energia, economia da água, tratamento do esgoto, estão juntos nisso, ao mesmo tempo, para poder garantir um descarte muito menor de rejeitos e um gasto muito menor de recursos, como eu mostrei anteriormente em relação à energia, mas também o bem-estar da população e o bem-estar financeiro também, né? Se você tem um laboratório novo desse construído, quanto mais você conseguir economizar, melhor. Você consegue direcionar para as outras áreas. Então esse é simplesmente um laboratório construído hoje, pensado para daqui a 100 anos, que ele, além de ter equipamentos sustentáveis, ele também pensa
na sua utilização para vários fins imaginados e inimagináveis, né? E que tenha uma total integração com o seu usuário, que o seu usuário não se sinta oprimido ali dentro, ou seja, ele se sinta integrado, tanto que um dos objetivos também é o bem-estar psicológico das pessoas que estão trabalhando dentro desse laboratório. Tá bom? Muito obrigado.